Jesus voltará outra vez. Eu estava olhando em minhas visões da noite e vi que via nas nuvens do céu um como filho do homem. Foi-lhe dado domínio, honra e o reino. Todos os povos, nações e língua adoraram, e o seu domínio é um domínio eterno. É um domínio que não passará outro, e o seu reino é um reino único que não será destruído. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, um reino que não passará outro povo, mas esmuecerá e consumirá todos os reinos, e será para sempre. Essa expressão em Daniel capítulo 7, no versículo 13 e 14, e também no verso 27. Daniel praticamente foi levado como cativo para a Babilônia. E também pôde expressar essas palavras através de suas visões. Ele praticamente não converteu ao sistema babilônico e nem recebeu praticamente o novo ensinamento, mas viveu praticamente no Império Babilônico e também no Persas. Morreu praticamente aí nos 72 anos de idade. Entre suas visões, 70 semanas até a chegada do Messias, que significava naquele momento, para Daniel, aquela expressão de um reino eterno. Praticamente, então, seria 490 anos. E sendo assim, até a chegada do Messias, expressão hebraica, ano dominado pelo príncipe que há de vir e destruir a cidade e o santuário. Daniel capítulo 9, no versículo 26. Daniel capítulo 12, e também no versículo 2 e 4, uma expressão também de Daniel, no seu capítulo 12, quando ele já falava do juízo final e a última multiplicação da ciência e também palavra selada. Portanto, o livro de Daniel era um livro selado para os últimos dias. E sendo assim, então prossegue também com outras que puderam dizer da mesma forma. O salmista, no capítulo 2, no versículo 6, já falava de Jesus Cristo, dizendo Deus, eu sou, diz, ungi meu rei Jesus, praticamente, sobre Sião, que significa Jerusalém, montanha santa. E também Isaías, capítulo 9, no versículo 7, e no versículo 11, também ele pôde expressar sobre o reino de Jesus Cristo. O aumento do seu governo e a paz não haverá fim. E reinará no trono de Davi, significa em Jerusalém, e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar a retidão e justiça, desde agora para sempre. Continua ainda, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ezequiel também pôde expressar que uma só nação significa de Sião nunca mais será dividido em dois reinos, e também o único rei sobre todos eles. Miqueias também, no capítulo 4, no versículo 7, farei que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. Praticamente isso se concretizou em 1948, quando novamente Israel voltou, praticamente quando o livro de Daniel
começa a ser aberto ao mundo. E sendo assim, o Senhor reinará sobre eles no Monte de Sião, daquele dia em diante, definitivamente, ou seja, para sempre. Também podemos entender que Lucas também deixou registrado isto. O Senhor dará um trono de Davi, seu pai, significa na genealogia humana, trono de Davi a Jesus Cristo. E Romanos capítulo 11, no versículo 26, de Sião virá o libertador Jesus e desviará Jacó, significa Israel, as impiedades e uma aliança com eles. Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, escreveu João: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E também, João capítulo 18, também, no versículo 36, Jesus disse a Pilatos: mas agora o meu reino não é daqui. No livro de Daniel, em relação a 69 semanas, praticamente 483 anos, já se concretizou. E também podemos dizer que a morte de Cristo, conforme Daniel já tinha predito, também já foi realizada. Morte vencida significa que até aquele momento a morte era uma coisa definitiva, mas Jesus Cristo venceu a morte. Então, praticamente, quando Daniel se refere à ressurreição universal, então praticamente já há possibilidade, porque Jesus venceu a morte. E também, príncipe que há de vir, praticamente ele estava dizendo que vinha de Roma, porque destruía a cidade e o santuário. Praticamente, isto foi realizado no ano 70, e o sacrifício costumado ser praticado ali no templo foi extinto pela forma da destruição do templo naquela ocasião. Também é uma profecia também já concretizada praticamente quando Jerusalém praticamente foi destruída pelo Império Romano. E outras palavras, uma nação forte, Jeremias já previa isto, 32, no versículo 7. Para onde tenho lançado na minha ira, eu tornarei a trazer este povo de volta. Significa Israel, e farei que habite seguro. Portanto, 1948, então, se concretizou esse fato. Israel será uma nação praticamente invencível, conforme a palavra de Deus aqui de Jeremias. E Daniel também pôde expressar que a ciência multiplicada. Capítulo 12, no versículo 4. Isto também Jesus registrou no capítulo 24 de Mateus e no versículo 12, que a ciência multiplicará. E o livro selado também de Daniel praticamente é aberto, onde as nações, as pessoas podem estudar sobre as profecias de Daniel, o qual naquela ocasião era algo difícil, era algo incompreensível, mas como é uma informação praticamente aberta nos dias de hoje, isso na profecia de Daniel já concretizou. E também podemos entender que já no Novo Testamento, quando Lucas registrou no capítulo 4, no versículo 18 a 19, que Jesus
veio para curar, libertar e salvar. E também João capítulo 9 e no versículo 4, também Jesus disse: precisamos realizar a obra daquele que me enviou, pois a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. Mateus capítulo 11, no versículo 28, em outras palavras, ele pôde expressar: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Praticamente era a mensagem do Evangelho para a igreja a partir do momento que Jesus veio a este mundo para salvar, libertar e curar e transformar pessoas. Em outras palavras, ele disse: sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus é o Criador. Jesus, ele não é uma criatura, ele é um Criador e o mundo foi feito por ele. Por isso que a palavra diz, ele mesmo expressando: ninguém vem, diferentemente de quem vai. Em outras palavras, João 15, no versículo 5, também ele pôde expressar: sem mim nada podeis fazer, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, isso está concreto, como Daniel já tinha expressado no capítulo 12, quando ele disse que muitos naquele dia ressuscitarão. Portanto, quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com o Senhor Jesus. Então, quando Daniel disse muitos, naquela ocasião, praticamente para os dias de hoje, entendemos que todos ressuscitarão. Muitos já ressuscitaram, porque quando Jesus ressuscitou, muitos andaram com ele, foram vistos por muitos. Então significa que a ressurreição, quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. E quem nele crer tem a vida eterna. Portanto, assim como Daniel, os demais falaram sobre Jesus, resumindo, Jesus é aquele que escreveu tudo isso. Porque hoje, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos aqueles, assim como Paulo, um grande escritor do Novo Testamento, não esteve aqui com o propósito de fazer a sua própria vontade, mas ele mesmo pôde expressar que a inspiração era do alto. E, portanto, era o Espírito Santo praticamente escrevendo e expressando através dos seus até os dias de hoje. E resumindo, Jesus Cristo é aquele que disse todas essas palavras, porque nenhum daqueles disseram de si próprio, disseram do Espírito Santo. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo também para pregar. Como disse o salmista: ungido este rei para que domine, e seu reino não terá fim. Portanto, isto ficou claro para Nabucodonosor, que entendeu praticamente esta visão de Daniel. E também para os nossos dias, praticamente 25 séculos. E essas palavras ainda se cumprem em nossos dias. E a previsão que todos ressuscitem, porque Jesus venceu a morte. Daniel dizia desta forma: naqueles dias muitos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a dificuldade. Mas é o fato, como o próprio Senhor Jesus disse, que o mar darão seus mortos, a terra e o fogo. Portanto, mesmo que esteja na situação de cinzas, Deus é poderoso. É assim que a palavra determina, que todos vão ressuscitar, e todos dobrarão diante do Senhor Jesus e dirão que Ele é o Senhor, ou reconhecerão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Portanto, Jesus é o Criador, é Ele que, o arquiteto imenso,
desse universo. E sem ele, praticamente, não há salvação. Ele deixou bem claro isto, que eu sou o caminho único. É ele que pagou o preço para que o ser humano fosse transformado e chegado à presença de Deus limpo, purificado. É a missão dele. Portanto, a sua vinda a este mundo foi para libertar o pecador, dar vida e transformar. Ele pôde dizer isto bem claro, então: o meu reino não é deste mundo agora, mas um dia este reino será do Senhor Jesus, definitivamente, e jamais haverá outro reino, porque é assim que ele já expressou quando estava com Daniel lá em Babilônia. Nabucodonosor entendeu praticamente isto, porque a ele foi revelado. E também foi revelado aos magos do Oriente quando Jesus nasceu. Por quê? Porque praticamente os magos já tinham conhecimento dessas profecias de Daniel. Daniel, um príncipe lá em Babilônia, respeitado até os dias de hoje. E com certeza eles tinham a consideração muito grande por Daniel, porque Daniel praticamente foi livre e livrou os magos, os adivinhos e os sábios de Babilônia da morte. E com certeza, nesse arquivo original, praticamente de Babilônia, os magos sabiam praticamente quando Jesus nascia ou nasceria. E sendo assim, foi revelado a um povo de fora, um povo distante, significa, mas tinha conhecimento, porque Daniel tinha seus arquivos e com certeza os magos tinham conhecimento da expressão de Daniel em Babilônia. Israel praticamente não foi revelado ao local, mas sim os magos, porque eles tinham conhecimento e prezavam os ensinamentos de Daniel. Neste momento, é um momento precioso, porque sabemos que um dia Jesus voltará a este mundo e estabelecerá seu reino ainda aqui. Jesus ainda vai reinar neste mundo, enquanto os reinos desaparecerão, os reinos humanos. Portanto, o único reino que tem proposta de paz, de segurança e definitivo. Jesus jamais será vencido. Jesus, quando ele voltará para governar. E praticamente os sinais se cumprem. Portanto, faltam então 7 anos. E esses 7 anos, ainda o cronômetro do relógio mundial ainda não se iniciou. Mas 483 anos já se concretizaram, 69 semanas. E neste momento, é um momento especial, porque todos podem conhecer e aprender do Senhor Jesus. O Evangelho está sendo pregado praticamente no mundo inteiro, mas no reino do Senhor Jesus, aqui na terra, não terá oposição, porque só Ele pertence o louvor e a glória. Isto é um decreto de Deus para a humanidade. É um decreto do Criador e não criatura.